Olá, bom dia. Bom, hoje, como todos os dias aqui, desde o dia 27 de dezembro até o dia 27 de janeiro, daqui a pouco, eu tô aqui às 9 da manhã pra gente conversar sobre características do texto escrito, para descomplicar e para destravar a escrita. Então, hoje é um assunto, a gente vai conversar sobre um assunto, digamos assim, peculiar, porque é algo que, quando eu falo sobre leitura, fica óbvio. Quando a gente fala sobre escrita, parece um pouco estranho. É o quê? A gente vai conversar sobre como escrever amplia a sua visão de mundo. E aí, enfim, vamos primeiro pensar sobre o que é ampliar a visão de mundo, né? O que é visão de mundo, exatamente o que eu tô querendo dizer quando eu falo em visão de mundo. E a gente vai pensar um pouco como que a escrita pode ajudar a gente a ampliar aí nosso estar no mundo, né? Quando eu tô falando aqui de visão de mundo, eu tô pensando nisso mesmo, em visão de mundo, né? Na verdade, é nessa capacidade que a gente tem de entender as coisas que estão fora de mim, né? Como eu posso olhar, como eu posso ampliar, digamos assim, meu repertório, né? Como é que eu vou ampliar a minha percepção do mundo no qual eu estou. Então, isso tem a ver um pouco com esse momento maluco aí que a gente vive, né? E tem também uma palavrinha que a gente usa bastante aqui, que é a alteridade, ou seja, como é que eu consigo sair de mim e olhar os outros, né? Entender um pouco o outro no seu lugar de mundo aí, né? Como é que eu posso entender uma outra forma de vida que é diferente da minha? Tomar água enquanto vocês vão chegando aí. Então, quando a gente fala em leitura, quando eu digo assim, olha, é quando você lê, né, isso, o professor, a mãe, o pai, o patrão, o supervisor, ele sempre vai falar isso pra você, né, o seu orientador. Quanto mais você lê, quanto mais você, pra usar essa palavra que eu não gosto muito, mas quanto mais você consome textos, livros, enfim, seja lá o que for, você vai ampliando, você vai ganhando repertório, né? Você vai ampliando sua visão de mundo. Isso tá claro para todo mundo, né? Quanto mais eu leio, mais. Por quê? O que acontece quando a gente lê? Quando a gente lê, a gente vê universos que são diferentes do meu, né? Eu vou ver. Vai ter repertório, vai ter vocabulário, vai ter uma forma de pensar o mundo que é diferente da minha. Então, se fica muito claro, eu não precisaria fazer um vídeo aqui, uma live sobre por que quando você lê, você amplia a sua visão de mundo, porque isso tá super claro e todo mundo sabe disso. Agora, o que eu tô querendo tratar aqui hoje, quando eu vejo aqui no vídeo, eu vejo que tá com um negocinho. Mas quando eu vou falar sobre como escrever vai fazer a mesma coisa que a leitura faz, aí fica um pouco diferente. Por quê? Porque a princípio parece um pouco estranho, né? Para eu ampliar minha visão de mundo, para eu ter esse maior entendimento sobre o outro, sobre esse universo que não é o meu, parece sempre que eu tenho que trazer coisas de fora para dentro, né? Que eu tenho que consumir, para usar esse verbo bem capitalista aí. Tô meio rouca hoje, deixa eu tomar água. Parece que eu tenho que consumir coisas para então ampliar minha visão de universo. Quando eu vejo um filme, quando eu leio um livro, até quando eu escuto uma música, eu vou ampliando meu repertório sonoro, vocabulário, bibi, e portanto ampliando a minha visão de mundo, meu olhar sobre o outro, minha capacidade de entendimento da vida e das pessoas, certo? Ok. Então, como é que quando eu escrevo, isso também acontece? E aí também vou falar uma coisa que pode parecer absurda. Isso acontece muitas vezes mais intensamente do que quando eu estou simplesmente absorvendo, pra gente não usar essa palavra consumir, que eu não gosto, absorvendo conteúdo externo a mim. Por quê? Então, isso acontece quando eu escrevo, quer dizer, escrever amplia ainda mais a minha visão de mundo, a minha percepção do outro, o meu vocabulário, o meu repertório, do que quando eu estou fruindo coisas que estão fora de mim no mundo, porque eu vou me dar conta, eu vou entrar em contato com partes da minha visão de mundo, com partes do meu repertório, com partes do meu vocabulário, com partes da minha psique, para usar uma palavra bonita, daquilo que faz com que eu esteja nesse mundo aqui, que eu não faria de outra forma. É isso mesmo. Então vamos de novo aqui, vamos nos ater a esta questãozinha que é fulcral, assim, que é central para nossa conversa de hoje. Quando eu escrevo,
eu vou pegar todo aquele arsenal, toda aquela referência que eu tenho dentro de mim, que eu fruí, que eu trouxe de fora de mim para dentro, ou seja, minha capacidade de leitura, minha capacidade, né, de tudo que eu li, as músicas que eu vi, os filmes que eu vi, as obras de arte que eu olhei, que eu vi, com as quais eu entrei em contato, os amigos, enfim. Toda essa rede, essa trama referencial que a gente tem na vida e que a gente vai pondo para dentro ao longo do tempo. Quando eu escrevo, eu vou pegar tudo isso aí que eu trouxe de fora de mim, quer dizer, para o mundo, para dentro, e vou pôr em ação. Eu vou pôr em questão ali, né? Eu vou começar a utilizar, eu vou começar a tecer uma trama com tudo isso que está fora de mim. E o que vai acontecer nesse momento? Eu vou começar a ter uma visão de duas formas. Primeiro, uma visão de mim mesma, quer dizer, eu vou conseguir eu vou conseguir enxergar uma forma que eu tenho de olhar para o mundo que eu não sabia que eu tinha de outra maneira. E dois, eu vou começar a criar de dentro de mim também algo que até então eu só trazia de fora para dentro. Tá estranho, tá confuso, eu vou explicar melhor. Quando a gente... Vamos começar desse outro jeito, né? Quando a gente lê um livro, o que a gente faz, né? A gente põe em ação a nossa capacidade de leitura, a gente põe em ação essas, a gente chama aqui de ferramentas que a gente tem dentro da gente, a gente lê e a gente põe aquela nossa percepção em contato com aquele livro, não é isso? Com aquela história que a gente está lendo. É isso, eu falo história em qualquer gênero literário e não literário, né? Textos técnicos, qualquer tipo de texto. Ah, bom, mas isso é meio óbvio, não é? É óbvio. Mas a gente só pode fazer isso de maneira mais profunda a partir do momento que a gente tem essas ferramentas. É um exemplo até meio bobo, né? Se eu pegar um texto em, sei lá, em japonês, eu não sou nem sequer alfabetizada naquele alfabeto para poder ler. Então, por mais que eu tenha muita capacidade, um cabedal enorme dentro de mim, eu não vou conseguir ler aquilo, não vou conseguir fruir, porque eu não tenho as ferramentas necessárias para entrar em contato com aquele universo, certo? Isso está dado. Então, a leitura também, ela não é assim, eu pego, leio e pronto, e isso vai aumentar o meu repertório. Para que isso aconteça, você já tem que ter dentro de você algumas ferramentas que vão te propiciar poder entrar em contato com aquele universo de leitura, seja, por exemplo, também de filme, seja lá o que for, né? Você vai ter que ter ferramentas que te possibilitem um entendimento daquele universo. Aí, em que nível isso vai se dar é outra história, né? Mas você tem que ter as mínimas condições para o entendimento daquele texto, certo? Certo. Quando eu vou escrever, é a mesma coisa, né? Então, quando eu vou escrever, eu vou colocar em ação, eu vou colocar em ação mesmo esse universo referencial de toda uma vida, né? E é por isso que às vezes parece tão complexo a escrita, porque a gente tem tanta coisa dentro da gente para pôr para fora, que fica às vezes... hoje a gente está conversando sobre como escrever vai ampliar sua visão de mundo. Porque quando a gente... Só vou dar um passo atrás aqui, porque quando a gente fala de ampliar a visão de mundo, a gente pensa sempre em leitura e não em escrita. É como se a escrita não fosse fazer isso também. A ideia hoje é pensar por que ela faz isso de maneira mais profunda ainda do que a leitura, de modo geral, né? Então, a gente, quando vai escrever, a gente vai pegar tudo isso que a gente tem dentro da gente e vai pôr em ação. E aí a gente vai conseguir olhar pra gente de uma maneira muito mais profunda, e mais do que profunda, não profunda, de um ângulo, a gente já falou aqui um outro dia aí sobre a questão de ponto de vista, sobre um ponto de vista que a gente nunca tinha visto, que a gente nunca tinha olhado. Então, a capacidade de ampliação, de percepção de mim e, portanto, do mundo é ampliado vezes 1000 com a escrita. Aí tem uma analogia que eu gosto de fazer, né? Por exemplo, mas isso é meio óbvio também, né? Porque se eu leio, eu aumento minha visão de mundo e tal, eu tenho uma percepção e tal, escrevendo também. Isso é óbvio, né? É óbvio, mas também não é, né? É a mesma coisa que se eu dissesse assim, bom, eu ando, eu faço exercício, né? Eu vou trabalhar com a perna, com o braço, com todo meu coração, minha capacidade respiratória. É a mesma coisa quando eu nado. É
mas também não é, na verdade. Quando a gente nada, a nossa percepção ali do nosso corpo se modifica de maneira impressionante, não é? Até porque a gente está num outro ambiente. A gente está num outro ambiente. Tem um estudo aí sobre os nadadores, né? Que são os esportistas que mais malucos, assim, mais diferentes, digamos, dentro do universo do esporte, um dos mais diferentes. Por quê? Porque passam horas e horas e horas por dia dentro da água, submersos e também sozinhos, pensando, né? E o corpo ali, a sua mente, eles estão muito num universo muito único. E, bom, mas ao mesmo tempo você está fazendo o quê? Você está exercitando sua perna, seu braço, seu coração, não é? Mas é diferente de quando você caminha. É a mesma coisa pensando na escrita e na leitura, né? Quando você lê, você amplia sua visão de mundo, seu repertório, você coloca em ação aí sua capacidade de percepção, seus olhos, suas ferramentas perceptivas aí em relação à escrita todas. Mas quando você escreve, é um pouco como essa história do nadar e do andar. Você vai se colocar num outro universo, num outro ambiente, né? E você vai, aí podemos usar essa analogia também, mais fundo dentro da sua visão de mundo, da sua percepção de como é esse seu estar no mundo. Por quê? Porque você vai pôr isso em ação. Você vai ter que juntar aí as coisas e vai ter que olhar para elas de algum modo diferente. Por quê? Porque quando você escreve, você não vai poder escrever tudo. Você vai ter que achar um ângulo, vai ter que achar um gênero, vai ter que achar uma forma, vai ter que achar um jeito, vai ter que, né? Você vai olhar aquilo por uma perspectiva, né? Quando eu leio também, sim. Mas quando você lê, você tá pondo em contato com o universo, tá se pondo em contato com o universo do outro. Você, de alguma forma, quer dizer, claro que quando a gente tá lendo, a gente não é passivo, né? Que isso também é uma bobagem. Sempre que você tá lendo, você tá em relação com aquele texto. Então, você está se pondo de uma maneira ativa, né? Você está se colocando em ação de alguma maneira. Todo o seu universo perceptivo, né? Todas as suas reações, o seu universo aí referencial está ativo para poder ler. Senão, você não adianta nada você tá lendo aquilo. Acontece isso muitas vezes, né? Principalmente quando a gente está na escola. A gente lê e depois aquilo não significou nada, né? Mas isso é dado, só que é de uma maneira muito diferente da escrita. Então, quando você escreve, você consegue, de fato, se olhar. Esse é um processo muito louco, porque é um processo que tem uma visão de dentro, né? Então, você está trabalhando com o seu universo interno, referencial, mas você também vai ler aquilo que você escreveu, né? E esse é um momento que eu falo muito aqui, que é o momento da reescrita, que é um momento muito potente, porque você vai ver o que você fez, você vai tomar consciência total daquilo que você escreveu. E aí vem a loucura. Vem a loucura de você perceber como muitas vezes coisas que você não sabia sobre você estão ali, né? A gente tá vendo, a gente tá num momento, né, muito um país e um mundo muito polarizado, né, de visões de mundo muito estanques, né? Eu penso assim, o outro pensa assim, ele é um sei lá o que, eu sou um sei lá o que, a gente não entra em contato com esse universo e não entra em contato com aquela percepção de coisas que estão dentro de nós, porque a gente normalmente só vê o nosso lado bom. Quando a gente escreve, a gente vê todo esse nosso arsenal aí. O lado que é bom, o lado que não é tão bom, o lado negativo, o lado positivo, coisas que eu não sabia que eu tinha. Quando você realmente entra no processo de escrita, você vai vendo lados seus, visões de mundo, questões que você até então não tinha parado para perceber e não perceberia de outro jeito, eu te garanto. Ah, mas eu faço terapia, né? Eu faço psicanálise há 20 anos. Ah, mas eu, sei lá, faço meditação, yoga, eu nado. Nossa, parabéns, então você realmente está trabalhando sua autoconsciência. Nada disso vai lidar com coisas que a escrita vai lidar dentro de você. Não são melhores, não são piores, não são menos profundas, não são nada disso. Mas eu juro, que é um jeito de olhar para o mundo, um jeito de se olhar. E aí que tá a maravilha desse processo, né? Quando eu olho para mim, eu olho para o mundo. Quando eu olho para mim de um modo diferente, eu abro a minha visão para o mundo e para o outro de modo diferente. E a escrita é um processo único. É o que eu tô dizendo, não é melhor, não é pior, mas é muito profundo, ou tão profundo quanto uma psicanálise, uma análise, uma terapia, uma yoga, uma meditação. É tão profundo quanto. Por quê? Porque ele vai fazer isso que eu acabei de dizer.
né? Ele vai te abrir para perspectivas do mundo que de outro modo você não teria. E por que ele é tão único? Por que não é igual ler? Por que não é igual andar, né? Porque a escrita tem, a gente já falou um pouco sobre isso aqui, ela é única porque ela vai ser mediada por esse ato mecânico de escrever. Não é que nem falar, né? Ainda assim que falar também, muitas vezes a gente fala, eu não tô conseguindo dizer exatamente o que eu queria, eu não tô achando as palavras, mas como assim, né? Falar não é exatamente trazer para fora, para o concreto, um pensamento. Como é que eu posso estar pensando algo que não é por meio de palavra e eu não consigo dizer o que eu tô querendo? Acho que deu para entender o que eu tô querendo dizer, né? Porque às vezes a gente fala isso, não é exatamente isso que eu queria falar. Você falou algo que você não queria falar? Como assim? Porque o pensamento é uma coisa e ele vai ser mediado pela palavra quando eu falo, só que de uma maneira muito imediata, né? Não é até aquela coisa, pensa antes de falar. A gente não peraí, vou pensar. Pronto, agora eu vou falar. Não é assim, né? A não ser que você tenha aí um processo mais complicado, alguma questão que não está correta, né? Algum problema. Porque senão a gente pensa e fala e pensa, fala e pensa. E muitas vezes fala, putz, eu devia pensar um pouco mais antes de falar, não tem isso. Ou gente que, ele pensa demais para falar, é chato, né? Tem gente que tem uma lentidão na fala que vai deixando a gente meio irritado, né? Falam muito isso aqui, que se eu parar para falar de uma maneira um pouco mais vagarosa, não sei o que, vocês vão saindo, né? Então, no começo desse trabalho aqui, claro que o número de pessoas ainda é pequeno, mas de qualquer modo, tem uma coisa aí nessas coisas virtuais que chama retenção de público, você acredita? E aí tem vários trabalhos sobre isso, inclusive. Enfim, por que eu estou fazendo essa digressão, né? Porque se entre o meu pensamento e a minha fala já tem um gap, para usar a palavra, já tem um intervalo, né, que muitas vezes a gente fala mais rápido do que pensa mais rápido do que fala. Tem pessoas que falam, né, que tem que tomar até remédio e tal, que a cabeça é muito efervescente e não consegue passar exatamente o tempo da fala acaba sendo menor do que o tempo do pensamento, que é muito rápido. Para a escrita é a mesma coisa, né? Só que com a escrita ainda é mais louco, porque é como se tivesse uma mediação mais distante. Se a fala já é tão próxima do pensamento, mesmo assim elas têm momentos diversos e tempos diversos, para a escrita tem algo mais duro aí, mais concreto, que é o ato mecânico da escrita. Por isso que a gente está falando aqui desde o começo, né? Que escrever não é só o ato da escrita, escrever é todo um processo. Esse processo é mediado por esse ato mecânico da escrita. E isso, quer dizer, esse pensar, refletir e escrever vai fazer com que esse resultado, para não falar produto, que é uma palavra, né, cheia de questões aí, esse resultado da minha escrita, ele vai passar por algum filtro que só ele vai passar. Nada mais no mundo vai passar por esse filtro aí dessa ação mecânica entre o meu pensamento e a minha escrita. Bom, e daí? Também me disseram que tem que ser mais objetivo. E daí? E daí que este é um processo único e que, portanto, não há o que ser feito para que você consiga descobrir e ampliar sua visão de mundo de um jeito que só a escrita vai fazer você conseguir, né? E aí, mas eu não quero ser escritor, por que eu faria isso, né? É a mesma coisa que você me dizer, bom, eu não quero correr a São Silvestre, por que eu vou andar no meu quarteirão? É a mesma coisa, né? Não tem nada a ver a questão da experiência de vida, da experiência de autoconhecimento, da experiência de ampliação de visão de mundo, de alteridade que a escrita me dá com o fato de eu querer ser ou não querer ser escritora, né? São exercícios de estar no mundo, digamos, são exercícios de conhecimento de mim e do outro que a escrita vai me dar. Então, quando eu vou andar no quarteirão, eu vou melhorar a minha capacidade respiratória, é bom para a cabeça, principalmente para quem escreve. Eu acho que andar e nadar são coisas maravilhosas, mas se não dá para nadar, anda, que dá mais ou menos na mesma, né? Vai me ajudar a ver de que jeito, a pôr em ação partes de mim e capacidade de percepção do mundo que nada no mundo vai ser igual. Tem coisas que são diferentes, que vão mexer com outros aspectos, que vão fazer descobrir coisas diferentes, mas a escrita é única. É um processo de ampliação de entendimento e de capacidade de criação de coisas, de junção, de elaboração do meu universo interno, que só a escrita vai ter. Você vai juntar coisas, né? Aí, de repente, você vai falar, nossa, que nome é esse? Isso já aconteceu comigo, de eu ficar matutando para ver de onde tinha saído aquele nome de um personagem. Eu nunca entendi. Eu não sei de onde saiu. Não era ninguém que eu tivesse conhecido, eu não tinha lido livro nenhum, não sei de onde veio um nome, por exemplo.
E aí, às vezes, depois que você escreve aquilo, quando você começa a conseguir de fato, como a gente fala, soltar a mão, ou seja, conseguir passar de fato por um processo de escrita, muitas vezes depois você vai olhar e falar, não faço ideia de onde eu tirei isso. Nossa, da onde que eu tirei isso, né? Quando a gente tá, sei lá, no momento de tensão, de prova assim, tanto pode ser prova mesmo, né? Como, sei lá, você tá passando, tem que falar em público, você não tá acostumado, ou tá, naquele dia você tá mais nervoso, sei lá, saem coisas aí que você fala, da onde que eu fui tirar isso, né? Peraí. Da onde que eu fui tirar isso? E muitas vezes por questões negativas, principalmente quando a gente tá nervoso, né? A escrita te dá a capacidade de você fazer isso sem necessariamente estar nervoso e sem necessariamente ser negativo. Mas você vai fazer uma trama do seu universo interno, das coisas que você fruiu, né? E aí, de novo, quando a gente fala da leitura, quanto mais você lê, mais universo referencial você vai tendo, mais vivência, né? Mais olhares diversos você vai tendo. Porque também tem isso, a leitura é algo também, é um universo que nada é igual, né? Não adianta, mesmo que você sente para conversar com aquele autor e fique, sei lá, uma semana conversando com o autor do livro, nada vai ser igual a você ler o livro que ele escreveu. Porque nem ele consegue, enquanto ele mesmo, reproduzir aquela experiência que ele fez como escritor. E é disso que a gente está falando aqui. Você pode conversar até com, sei lá, com o seu terapeuta, com o seu marido, com a sua mulher, por horas, por meses, anos até, né? E muitas vezes nada daquilo que você vai escrever vai se dar por meio da fala. Só vai se dar e existir e vir ao mundo pela forma da escrita. E isso é um exercício de alteridade consigo mesmo, né? Esse é um ponto de vista, digamos, é um pouco tudo que a gente vem conversando aqui em relação a si mesmo, né? A escrita vai fazer com que você abra janelas, portas, percepções aí que você não teria de outra forma. E isso, por que eu teria que fazer isso? Primeiro que é bacana que você não tem nada, né? Você só tem que fazer se você quiser. Mas é um convite, digamos, né, que a gente faz aqui para simplificar, para trazer a escrita para o cotidiano, não porque ela está, né, no nosso cotidiano o tempo todo, mas para racionalmente perceber o quanto a escrita faz parte do seu dia a dia, né? E o quanto ela é uma porta que você tem que abrir, ou que você pode abrir, na verdade, você não tem que nada, né, graças a Deus, mas que você pode abrir e que vai fazer com que você... Sabe que nem viajar? Né? Agora tá muito... Eu vejo que é engraçado isso. Tá cada vez mais na moda, digamos, viajar, né? Porque as passagens ficam mais baratas, porque, enfim, a internet, porque... também não adianta. Tem gente, eu conheci pessoas assim, viajaram o mundo inteiro e não tinham vivenciado, fruído aquela viagem como poderiam, né? Tem gente que viaja de shopping para shopping, né? E tudo bem também, cada um faz o que quer, mas eu tô dizendo que não tem a vivência exata com o outro, né? Com aquele momento, com aquele universo. E às vezes, isso, juro, não é retórica, é verdade, é real. Às vezes essa capacidade de contato com esse outro vai se dar de maneira muito mais profunda numa leitura, olhando, vendo um filme e principalmente escrevendo, do que muitas vezes você vai sem olhar para o seu outro, né? Sem se pôr em contato, né? Tem gente que tem medo, né? Vai viajar cheio de medo e aí não olha para aquele universo, né? Como se estivesse passando pelo mundo dentro de um ônibus com a janela fechada, sabe? Você dá uma olhadinha, mas a internet dá na mesma. E é um pouco isso, até para viajar, né? Até para fruir uma experiência para fora do meu universo, eu preciso ter ferramentas, eu preciso conseguir me pôr em contato com esse outro, né? E essa é uma viagem, para usar uns termos meio padrão, assim, mas é uma viagem que começa dentro de si mesmo, né? E a escrita é isso, ela é uma poderosa ferramenta de ampliação de mundo, no sentido de que eu vou olhar para mim de uma maneira diferente e vou aumentar a minha percepção de mim mesma. E aí, portanto, vou aumentar muito a minha percepção, o meu estar no mundo, né? Vou ampliar minha visão de mundo de maneira muito profunda. E para que serve isso? Bom, isso serve para você ter uma experiência de vida mais ampla, para você poder entender melhor o outro. Seu filho, né? Não tem muito isso, né? As pessoas falam, né? Mas a gente é de gerações diferentes, é tão difícil entender essa pessoa que não é da minha própria geração, meu filho, por exemplo, meu sobrinho, meu aluno. Faça o seguinte:
Comece a escrever, busque dentro de você, porque isso da gente, eu já comecei a fazer isso com os meus 45 anos, no meu tempo, né, na minha época, sua época é hoje, né, mas você não tem muita consciência disso, porque normalmente você convive com as pessoas do seu mesmo ambiente, da sua mesma idade, você tem o mesmo vocabulário, você vê as mesmas referências culturais, não é isso? Como é que você vai ampliar essa visão de mundo e conseguir olhar para o seu filho? Eu, por exemplo, tive um filho mais velho, eu tenho 45, meu filho tem 9, como é que eu vou, né, conseguir olhar para essa geração, para ele e para os amigos dele, com o entendimento de mundo deles, né? Como é que eu faço isso? E aí as gerações vão se afastando, vão se esgarçando, as relações entre as pessoas vão ficando cada vez mais menos profundas, mais difíceis. Por quê? Porque no meu tempo, na minha época, o que isso denota? Isso denota que eu tô presa nessas minhas referências, sem conseguir olhar de maneira mais profunda para este momento que estou vivendo e para as pessoas que estão vivendo este momento, né, de idades diferentes da minha. Então, quando eu ponho em ação a minha capacidade de escrita, eu vou estar sempre refletindo sobre o hoje. Mesmo que eu vá fazer, eu quero fazer um livro de época, vou fazer uma reportagem sobre o século XIX, eu vou fazer uma pesquisa acadêmica sobre, sei lá, né, sobre questões referentes ao século XVII. Ótimo, mas você vai estar olhando para tudo isso a partir de hoje. A gente já falou aqui um pouco sobre o olhar que as épocas têm do futuro. E é sempre datado, né? Porque está sempre olhando para o futuro a partir de hoje. Para o passado é a mesma coisa. Então, seja lá o exercício que você for fazer de escrita, você vai estar olhando a partir de hoje. E você vai conseguir, assim, ampliar a sua visão de mundo e conseguir entrar em contato, por exemplo, melhor com seus filhos, com seus alunos, com as pessoas que estão aí mais jovens e que têm um outro olhar, né? Trabalham com as questões de maneira muito diferente das suas. É um pouco isso que eu queria falar hoje. O Gustavo falou aqui, entre o que somos e o que poderíamos ser, está escrita. Mais do que uma reflexão, uma descoberta. Não um espelho, mas sim um microscópio. O Gustavo trabalha com plantas, né? É isso mesmo, uma espécie de ou um microscópio, ou então aquele que olha para as estrelas lá, sabe? Esqueci o nome agora, uma luneta que seja, né? É isso mesmo, a gente vai ter uma percepção ampliada por um lado e mais específica. É isso louco também, mas sempre que amplia a visão, ela também faz com que a gente vá de maneira mais profunda, né? Mais olhar com uma lupa para algumas situações que se não fosse por meio da escrita a gente não conseguiria. E ler não é a mesma coisa que escrever. Ler é quase, sei lá, hoje eu tô mais filosófica, né? Mas é quase um complemento dialético, digamos. Para você conseguir ler melhor, escrever melhor, você tem que ler melhor. Pra você ler melhor, você tem que escrever. Não é que você tem, mas escrevendo você vai ler melhor também, né? Mas são experiências diferentes. É como eu falei aqui, a mesma coisa quase como andar e nadar, né? Você trabalha as mesmas questões, só que de maneira muito diferente. São ambientes completamente diferentes e que vão levar a sua cabeça a trabalhar de modos muito diferentes, muito diversos, né? Que você tá dentro da água, é um ambiente que nada é igual. Não existe. Não tem. Não tem outra experiência que vai fazer você passar por aquilo a não ser entrando na água, né? Que é uma experiência muito louca, se a gente for ver bem, né? E escrever é a mesma coisa. É a única maneira de você passar por tudo que a escrita vai te dar, é escrevendo. Você vai ampliar sua visão de mundo, vai ampliar sua visão sobre você, vai fazer um exercício de alteridade e vai estar trabalhando com as ferramentas do aqui e do agora de uma maneira muito aprofundada. E vai conseguir olhar melhor para o seu tempo, porque o tempo da gente é o tempo que a gente está vivendo, né? Então, minha avó de 94 anos achava que o tempo dela era o hoje, assim, era muito bacana de ver como ela fruía o tempo dela daquele momento. Quando eu tô me sentindo velha, eu lembro da minha avó, que morreu com 94 anos, cheia de vida, cheia de capacidade de percepção do mundo, lendo, escrevendo. Ela escrevia cartas, né? Escrevia coisas, escrevia receitas, enfim. E sempre muito atenta e ativa. Eu acho que a escrita vai ajudar a gente muito nessa percepção de que o nosso tempo sempre é o hoje. Tá bom? Hoje eu queria falar um pouco sobre isso. A escrita é uma coisa única, é uma joia que a gente tem de ferramenta de estar no mundo e vamos utilizá-la e a gente vai ver o quanto a nossa percepção sobre tudo, sobre o mundo, sobre o outro, sobre mim, aumenta exponencialmente, para usar uma palavra bonita aqui.
Tá bom? Bom, eu não quero ser abrupta para terminar a nossa conversa. Amanhã eu vou estar aqui de novo às 9 da manhã com outro tema que eu vou pensar aí durante o dia, vou refletir sobre ele. Me mandem questões, me mandem assuntos. A live vai estar salva por 24 horas nos meus stories. Eu tenho subido algumas lives lá no meu canal, Que História é Essa, por Paulo Tran. Vocês podem entrar lá para ver outras lives que já estão lá. A ideia é que vocês também possam me dar retorno, então vocês podem me escrever, estou em todas as redes sociais, me mandem assuntos, outras questões. Tem sido muito bacana para mim, porque falar, e aí a gente falou um pouco sobre isso hoje, né? Falar é algo que faz com que a gente também perceba outras coisas que, se eu não estivesse aqui conversando com vocês, eu não perceberia sobre as questões da escrita e sobre até a minha vivência com esse assunto, né, com essa ferramenta aí potente de comunicação. Tem sido uma experiência muito diferente, muito louca, porque eu dou aula há muitos anos, mas essa questão aqui é mais reflexiva, doido, é bem interessante, ao mesmo tempo desafiadora, né? E tem me feito refletir muito sobre a minha forma até de trabalhar a questão da escrita. Espero que também esteja servindo para vocês. Amanhã eu volto. Até o dia 27 de janeiro estarei aqui todo dia às 9 da manhã. Entrem no meu canal Que História é Essa, por Paula Tran, no YouTube. Se vocês não são inscritos, se inscrevam. A live vai estar imediatamente salva no meu Stories por 24 horas. Me façam questões. E a gente se vê aqui amanhã de novo, às 9 da manhã, para descomplicar e para mostrar o quanto a escrita é próxima de nós, para destravar aí essa possibilidade de ferramenta de comunicação e de autoconhecimento potente que é a arte da escrita. Até amanhã. Obrigada por vocês terem vindo. Até mais.